Mani, ex-mulher de Davi, voltou aí às polêmicas dos sites de fofoca por conta do processo que ela tá movendo contra o Davi. Mas dessa vez foi porque ela teve a primeira derrota dela na justiça contra ele. Pois é, se você não tá sabendo, a Mani recentemente ela moveu um processo contra o Davi para se reconhecer a união estável que ele e ela tinham antes do BBB 24, que ele, inclusive, dentro do reality show, falava aí várias vezes do amor que sentia por ela, do que ele planejava no futuro com ela, além, como você se lembra, até de às vezes chamar a Mani de esposa. Pois é, todo mundo fala sobre isso e tudo mais. Ela resolveu entrar na justiça nesse processo contra ele para reconhecer a união estável e também para finalizar a reunião estável e com isso ela ter aí parte dos bens, segundo que foi noticiado pelo menos pelo site de fofoca, do prêmio que o Davi ganhou no Big Brother Brasil. Só que a justiça decidiu nessa última segunda-feira que a ação da Mani contra o ex-BBB, contra o Davi, é improcedente. Pois é, chocando muitas pessoas, foi julgado pela justiça, pelo menos nesse primeiro momento, improcedente essa ação. A Mani, como eu disse, busca reconhecimento da união estável após o relacionamento de 1 ano e 6 meses que ela teve com o Davi. Além disso, ela alegou que o relacionamento dela com ele tinha características de convivência duradoura e pública, mas a justiça entendeu que não houve comprovação suficiente para caracterizar a união estável. Pois é, lembrando, ela ainda pode recorrer, ela pode fazer muita coisa, mas a primeira decisão da justiça é aí dando a vitória para o Davi e tendo aí a primeira derrota da Mani nesse processo. Segundo os relatos do processo, a Mani defendia que o casal, ela e o Davi, manteve uma vida conjugal pública e contínua com planos de futuro, o que justificaria esse pedido dela que ela entrou na justiça. Só que a defesa do Davi argumentou que o relacionamento não atendia aos requisitos legais e sustentou que ambos mantinham vidas independentes e sem características de um compromisso formal. Acontece que, quando saiu essa notícia da defesa do Davi alegando esse tipo de coisa, muita gente ficou contra o Davi, porque se lembrou das inúmeras falas que ele tinha a favor da Mani em relação ao futuro que ele planejava com ela dentro do BBB 24. Inclusive, muita gente hoje em dia se diz aí enganada pelo Davi, já que ele falava tanto do relacionamento, falava tanto sobre ela ser esposa, mas acabou o BBB, ele ganhou e basicamente é o relacionamento dos dois. Basicamente não, né? O relacionamento dos dois literalmente terminou. Só que essa sentença, que foi uma vitória para o Davi, como eu estou dizendo, gerou um debate entre os fãs e os especialistas sobre a complexidade das questões da união estável e também da subjetividade de provas. Pois é, porque essa coisa de reconhecer a união estável de alguém para se dividir bens e tudo mais é uma coisa bem polêmica no Brasil. Esse caso, só para que você entenda, também levantou discussões sobre a privacidade e os impactos emocionais dessas disputas que acabam acontecendo entre os envolvidos, principalmente nesse caso com o Eda Mani e do Davi, de figuras públicas. Acontece que, como informou o Em Off, apesar do desfecho desfavorável à Mani, ela ainda pode recorrer dessa decisão judicial. E caso ela opte aí por novos recursos da justiça, a ação vai ter continuidade em instâncias superiores. Foi como eu disse, ela ainda pode recorrer nessa questão toda. Acontece que a decisão que deu essa derrota para Mani repercutiu nas redes sociais, onde o público, a massa, todo mundo está se discutindo aí o que precisa ser colocado para provar que você teve uma união estável com alguém.
e que você merece parte aí do que aquela pessoa acabou conquistando, que é o que aconteceu no caso do Davi. Qual que é a sua opinião sobre toda essa polêmica envolvendo a Mani e o Davi? Você acha que o Davi não tem que dar dinheiro para Mani, não tem que dar uma parte do que ele ganhou para Mani, ou você acha que não, que a Mani tem direito por tudo que ela viveu com o Davi? Qual que é a sua opinião nessa polêmica toda?